Vamos começar esse vídeo com uma provocação. Você que está querendo viver de fotografia ou até mesmo você que já fotografa, você tem certeza de que o que você cobra está correto? Você tem certeza de que você está ganhando dinheiro? Você chuta o valor do seu trabalho? Você só se baliza pelo que a concorrência está cobrando? Na verdade, essas são perguntas que ao longo de anos dando aula para muitas turmas e sempre surgindo esse tipo de pergunta, foi o que me motivou a escrever meu livro. Então, se você quer ser um fotógrafo que tem uma carreira de longo prazo e financeiramente bem-sucedida, fica até o final do vídeo que a gente vai ter bastante conteúdo para discutir sobre esses assuntos. Então, vamos direto ao ponto aqui. Vamos partir do princípio que você já assistiu os outros vídeos e já entendeu que a gente tem que se considerar como uma empresa. Diz aí nos comentários se você tem esse pensamento, se você se encara como empresa. Se sim, é ótimo, então você tem um pensamento de longo prazo, porque ao longo dos meus muitos anos de carreira de fotógrafo e de professor de fotografia, eu já vi muita gente ter uma ascensão muito rápida, mas torra o dinheiro, acha que tudo que entra é lucro, e ali dali 2, 3, 4 anos a pessoa já está fora do mercado, porque desta forma não é sustentável, não é economicamente sustentável. A gente tem sempre que pensar numa linha contínua, num crescimento que não seja muito rápido, mas que seja muito contínuo, muito constante, para que a gente possa ter saúde na empresa. Da mesma maneira que você tem um crescimento exponencial, muitas vezes as suas despesas são exponenciais, mas você não percebe isso. Então, muitas vezes, isso leva a pessoa a quebrar. E aí é muito importante a gente saber exatamente nos centavos quanto entra e quanto sai da nossa empresa. Porque só assim você vai ter o controle. É muito fácil a gente se perder nessa contabilização, nesse controle financeiro. Então, o que eu quero explicar para vocês é que a gente tem que ter esses números na mão. Em geral, aquilo que está entrando é mais fácil de controlar, né? Mas e aquilo que está saindo? Aqueles valores que saem todo mês ou aqueles valores o que a gente chama de custo fantasma. Esse é o conteúdo principal desse vídeo, para você entender que muitas vezes, mesmo você não vendo o dinheiro sair da sua conta todo mês, esses custos saem também. Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar lá na frente um pouco mais aprofundado sobre os custos fantasmas. O que a gente precisa entender agora antes é que esses custos com ou sem vendas, vão acontecer. Eu já falei aqui em alguns vídeos e vou falar sempre sobre o custo da nossa hora. É ela que comanda todo o nosso controle financeiro, porque se a gente não sabe o nosso custo da hora, lembre-se, nós somos prestadores de serviço. E isso vale inclusive não só para fotógrafos, mas por exemplo para videomakers. O videomaker também tem que saber qual é o custo da hora dele. Então, como é ela que comanda tudo, eu preciso saber como eu faço a composição dessa hora. Para a gente poder calcular o custo dessa hora, a gente tem que saber quais são os itens que compõem ali o custo da nossa hora. Muitas vezes as pessoas fazem aquela conta que põe lá os custos fixos, multiplica por 30 dias, divide por 12 meses do ano, enfim. Inclusive, tem um vídeo aqui que eu já expliquei sobre isso, está aqui no card. Não é bem assim que funciona. A gente tem que levar em consideração os dias úteis de cada segmento, finais de semana, férias e uma série de outras coisas. Para entender melhor quais são os itens que faz parte da composição do custo da nossa hora, a gente tem que prestar atenção no seguinte: você tem aqueles custos que saem todo mês da sua conta corrente. Então, por exemplo, água, luz. Se você paga aluguel, por exemplo, seguro dos seus equipamentos, se você usa o carro para trabalhar e aí tem que abastecer, a sua alimentação diária, se você come fora. Então, tudo isso a gente tem a percepção de que o dinheiro sai, mas tem os tais custos fantasmas. Porém, antes de falar dos custos fantasmas, tem um item dessa lista do custo fixo que sai todo mês e muita gente não percebe. E é por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal, para que você não perca nenhum conteúdo desse tipo, porque em todos os vídeos eu estou sempre falando de coisas que são muito importantes para a nossa carreira de fotógrafo, para a gente poder viver de fotografia. E o custo que muita gente não percebe, mas sai todos os meses, é a sua retirada. A gente já não comentou aqui no vídeo que a gente é
uma empresa? E se você é uma empresa, você tem que fazer de conta que você é um funcionário da sua empresa. Se você é uma pessoa CLT, você não recebe o seu salário todo mês? Se você tem a sua empresa, o seu CNPJ, os seus clientes te entendem como uma empresa, você também tem que pensar dessa forma. E para isso você tem que determinar a sua retirada. Mas você vai determinar um valor X. E esse valor X vai entrar também na composição da sua hora. Porque senão o que que vai acontecer e o que é mais comum, né, que acontece? Ah, eu fiz um trabalho, entrou o trabalho, opa, lucro no bolso. E a gente sabe, ou deveria saber, que o dinheiro que a gente recebe de um determinado trabalho não é o nosso lucro. Aliás, eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês entenderem melhor um pouco esse conceito. Então, a partir do momento que você conseguiu entender que você também vai receber um salário ou uma retirada, que é o termo melhor para ser utilizado nessa composição de custos, a sua hora já começa a ficar mais precisa. Então nós vamos falar agora dos custos fantasmas. Porque, diferentemente daquele custo que a gente vê saindo todo mês, esses, eles estão lá, eles também saem todo mês, mas a gente não enxerga. Por isso que eu chamo de custo fantasma, que são as amortizações, os investimentos futuros e os juros. Vamos entender isso daqui. As amortizações são aqueles custos que você já teve. Então, você colocou dinheiro adiantado na sua formação de fotógrafo, você já comprou algum equipamento básico, é um dinheiro que você já gastou. E esse dinheiro tem que ser recuperado. Para isso, você tem que determinar um certo tempo, 12 meses, 24 meses, 60 meses, aí é uma estratégia sua. E eu vou gravar vídeos falando sobre isso, explicando isso mais a fundo, inclusive mostrando na planilha. Então você entende as amortizações como um custo que você já fez. Se você conseguiu determinar X tempo para amortizar, você vai transformar esse tempo em horas, de acordo com o seu segmento, e aí vai colocar lá na composição da hora. Vamos fazer um paralelo com o financiamento. Quando você financia um carro, por exemplo, quando você termina de pagar esse carro, não significa que você tem dinheiro para comprar o próximo. Em relação aos investimentos, é a mesma coisa. A gente tem que pensar que eu vou comprar outra câmera, eu vou ter um estúdio, eu vou comprar uma lente a mais, eu vou trocar de carro, enfim, aquilo que você imagina que seja importante para o seu negócio. E aí você tem que já prever também em X tempo, diluir isso para hora e aí incluir lá no custo da sua hora. Porque aí quando você fizer um trabalho, por exemplo, de 4 horas, nessas 4 horas você recebeu proporcionalmente tudo isso aí que a gente listou para compor o custo da nossa hora. E outro custo fantasma, que é muito importante, mas muita gente não leva em consideração, e esse vale você compartilhar para os seus amigos ficarem atentos também e não perderem dinheiro, ou não deixar de ganhar dinheiro, que são os juros. Digamos que você comprou a sua câmera atual ou você fez um financiamento ou por algum motivo qualquer na sua vida pessoal, você tem algum tipo de dívida e está correndo juros, os juros têm que ser inclusos no custo da sua hora, porque senão você nunca vai receber o suficiente para pagar esses juros. Então veja bem, na verdade, o que que eu quero dizer é que todo tipo de despesa que você tenha tem que ser incluído na sua hora. E para chegar nessa hora, você vai ter que levar em consideração quantos dias úteis o seu segmento pode trabalhar, quantos meses, enfim, tudo que já foi dito aí em outros vídeos. Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações e nos vemos no próximo vídeo.